Olá, está no ar o programa Café com Gestão. Hoje o nosso bate-papo é sobre inovação e receberemos Rafael Trevisan, do Senai Paraná. Em um minutinho, você não pode perder. Se você quer fazer sucesso na sua carreira profissional, entre em cena e dê um show. Estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades presentes em todo o Brasil, o Uninter oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância com valores que cabem no seu bolso. E uma equipe de professores, mestres e doutores com ensino de qualidade comprovada. Brilhe na sua carreira profissional. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Estamos de volta com o programa Café com Gestão. Hoje o nosso tema é inovação e estamos aqui hoje com o Rafael Trevisan, que ele é consultor no Centro Internacional de Inovação do Senai Paraná C2I. Rafael, muito bem-vindo. Obrigado, Eliseu. Agradeço a oportunidade de estar conosco hoje. Eu sei como deve ser corrida a tua agenda. Legal, obrigado a vocês, obrigado ao Uninter pelo convite, né? Eu fico aqui à disposição de vocês para compartilhar um pouco nossas experiências sobre inovação. Então, inovação, Rafael, a gente está no momento de crise no país, né? Uhum. E eu ouço muitos os especialistas, você está nesse ramo, de que a inovação é a solução para essa crise. Porque não adianta nada você ter esses programas de austeridades, de imposto, se você não inova. E assim, a primeira pergunta básica é, o que é inovação? E o que diferencia dela de inovação de invenção? Legal, uma ótima pergunta. A grande diferença entre invenção e inovação é que a inovação ela precisa dar resultado, né? Uma invenção é somente uma ideia nova. Então, eu invento um produto diferente. Só que esse produto ele não é vendido, as pessoas não compram, ninguém vê valor nesse produto, né? Então, ela é somente um produto inventivo, é uma invenção, né? A partir do momento que as pessoas compram, pagam por aquele produto e veem valor, né? Isso é considerado inovação. Então essa é uma grande diferença, né? Inovação ela tem que gerar um resultado, um retorno para quem utiliza, né? Sendo um novo produto, sendo uma melhoria de um processo interno da empresa, né? Sendo até melhorias de comunicação, na forma de como uma empresa se comunica com o mercado, né? Que a gente fala que é inovação em marketing, né? Enfim, a inovação ela tem que gerar resultado, né? Então, nesse momento de crise, a grande pergunta que os empreendedores, os empresários, os profissionais devem se fazer é aquilo que eu posso fazer como novo que vai me gerar algum resultado para que eu consiga sair dessa crise, né? Bacana. Tá precisando do currículo no GC aqui. Como que você ganha essa área? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência, da sua formação. Legal. Eu tenho uma formação, a gente fala, né, aqui no Brasil, a especialidade de inovação, né? Muito difícil a gente ver formações, graduações, até mesmo MBAs direcionado para inovação, né? E no Senai Paraná a gente tem um MBA em inovação, né? Eu comecei a trabalhar com algumas indústrias na área de marketing, né? Aqui em Curitiba mesmo. A partir dessa área de marketing, através de um programa da própria Federação das Indústrias, né? De recrutamento de executivos e jovens executivos, eu entrei na federação e lá tive o contato, né, principalmente com algumas formações direcionadas em inovação e criatividade, né? Tive a oportunidade de ir para a Universidade da Califórnia, fazer um módulo internacional em lançamento de novos produtos, né? Também um MBA junto com parceria com a Universidade de Compiègne da França, né? Então eu acabei tendo alguns contatos, né, por meio do Senai, por meio da Federação das Indústrias, por meio dessas capacitações, né? E hoje eu trabalho especificamente no Senai Centro Internacional de Inovação, que é uma área dentro do Senai Paraná, né, direcionado a fomentar e a estimular, né, práticas de inovação dentro da empresa, né? Um conceito que a gente chama de gestão da inovação, né? Então, como a empresa pode implementar atividades para fazer com que surjam inovações, surjam novos produtos, né? Então, a gente tem uma equipe de consultores, né, dentro do Senai que tem essa missão, né, de levar as inovações para dentro da indústria. E no Senai a gente atende desde empresas pequenas do interior, né, até empresas grandes, algumas multinacionais também, né, levando esse tema. Você comentou, né, a Renault, a Volvo, a Siemens. Isso mesmo. Alguns projetos, né, mais estratégicos, alguns trabalhos, por exemplo, com a Renault, a gente tem
3 a 4 anos, né, já dentro da Renault, com alguns trabalhos de gestão e inovação, algumas empresas também no interior, né, a gente sempre gosta de falar esses exemplos no interior, dessas empresas um pouco menores, porque lá que tem, a gente consegue identificar essa real aplicação, né, do dia a dia e as dificuldades, as necessidades do empreendedor de sempre inovar, né. E aí a gente atende também com alguns programas mais direcionados para pequenas e médias empresas em inovação, né? E tem essa visão do pequeno empresário industrial de que inovação é só para as grandes, que Custa não caro. é a minha realidade, custa muito caro. Tem. Inovar para quê? Tem muito. A gente fala que tem alguns mitos, né? Um mito é não saber direito o que é inovação, o que não é, essa grande diferença que a gente comentou já no início. Outro mito, que inovação precisa necessariamente ser um produto tecnológico, né? Que custa caro, que ele vai precisar investir para inovar, né? Não necessariamente, né? Através de algumas adaptações nesses produtos, pequenas melhorias, né, que tem algum impacto, é considerado inovação. Quando a gente fala de impacto e inovação, a gente pode olhar desde por exemplo, algo mais radical, né? Então vou lançar um produto que vai matar o produto anterior, que não existe nada no mercado, que a gente fala que é a inovação radical, até uma pequena melhoria, né? Eu faço um produto num formato, numa embalagem diferente, né? Só que o meu consumidor, ele demanda uma outra necessidade, né? E eu altero a embalagem, eu altero o formato, isso é considerado como uma inovação incremental. Então isso ele cai um pouco aquele mito que necessariamente inovação precisa ser um produto tecnológico de alto impacto, né? Ou algo do zero, assim, Do zero, exatamente. Precisar inventar um novo iPad, um novo iPhone, sempre, né? Isso é um grande mito, né? Então, às vezes também o empresário acha que precisa necessariamente investir muito para começar a inovar, né? Mas não, né? De onde que surge a inovação? A partir de uma ideia. Né? Então, como ele criar esse ambiente para que surjam essas ideias? Né? Como ele vai fazer uma reunião com a equipe dele para buscar algumas soluções diferenciadas? Então, a inovação, esses produtos que a gente vê tecnológicos, ele parte de uma ideia. Então, pegando nesse princípio, né? Como estimular a inovação ou esse ambiente para que essas ideias surjam, né? Acho que esse é um grande passo que o empresário, os profissionais podem dar já no sentido da inovação, que não necessariamente não custa nada. Quanto custa uma ideia? Né? Isso eu te perguntar nessa questão da sua experiência internacional. Você na França e nos Estados Unidos e Brasil. Como que você vê o processo de inovação nesses 3 países? O Brasil está muito distante, está caminhando, porque o brasileiro ele tem forma de ser criativo. Né? Tanto que no Brasil as empresas brasileiras são as que mais ganham ISO, mas são as que mais perdem. Né? E abre muita empresa e fecha muita empresa. Assim. Como que você analisa essa situação da inovação entre esses 3 países, por exemplo? A gente tem um aspecto que a gente fala que é o ambiente social, né? Onde surgem essas empresas, onde surgem esses empresários, né? Lógico, programas como os Estados Unidos, né? Até mesmo até na Europa, alguns programas eles compartilham melhor o risco do empreendedor, né? Então, ou seja, né, eles dão alguns apoios, né, não só financeiros, mas também deixando à disposição desses empresários alguns outros órgãos, entidades para apoiar isso. A maior parte, quando a gente fala de investimentos de inovação, né, aqui no Brasil, a maior parte dos investimentos que acontecem são de empresas públicas. Né? Se a gente pegar grandes empresas, né, Petrobras, a Embraco, enfim, são grandes empresas públicas que investem muito em inovação. Então, a gente for pegar, né, no último uns 2 anos atrás, essa relação de investimento, 55% de tudo que é investido no Brasil é das empresas públicas, os outros 45% das empresas privadas. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos e a Coreia, né, essa relação é quase 80% para 20%. A maior parte dos investimentos de inovação acontece pelas empresas, né? Então esse ambiente, né, vamos dizer assim, esse ambiente mais propício para as pessoas arriscarem, né, essas fontes de investimentos, de apoio que os órgãos, né, público, o governo, ele acaba dando, né, isso facilita que as pessoas se arrisquem mais, né, e de alguma forma invistam mais em inovação, né? Então tudo isso contribui, né? A gente vê nesses últimos 5 a 10 anos, né, uma grande proliferação, né, de universidades, escolas, entidades, né, que tem essa missão de apoiar o empreendedor, né, apoiar a inovação, né? Então a gente acha que isso, a longo prazo, aqui no Brasil vai ter um grande impacto, né?
Você acha que isso é verdade mesmo ou é só uma coisa da moda? Porque assim, no Brasil nós temos os fetiches, né? Sim. Você pega a palavra da moda e agarra com ela e até aparecer o outro, assim. Inovação, não sei, parece que tá meio que nesse cerco, sabe? Que a gente muito se fala, mas pouco se faz, como você falou. Isso mesmo. Poucas empresas assumem para si, até por falta de conhecimento. Isso mesmo. Eu acho assim, tem um trabalho que essas entidades, com essa proliferação de informação, ela faz, é justamente a sensibilização, né? Antes, as pessoas não sabiam o que era inovação, nem viam que era uma necessidade de inovar, né? Hoje, pelo menos, elas sabem que o caminho é pela inovação, né? Então, essa pequena diferença entre eu vou continuar fazendo aquilo que eu sei, não vou precisar, inovação, nem sei o que é, vou continuar fazendo aquilo que uma empresa sempre fez, né? Essa pequena diferença de mudar esse norte, falar que não, que a inovação é o caminho, ele meio que já trabalha com esse sentido de sensibilizar, né? Agora, efetivamente, eu concordo com você, Eliseu, as empresas precisam ter práticas, né? É preciso sair um pouco do discurso e implementar algumas ações, né? Eu acredito que melhorou muito, né? Quando a gente falava, por exemplo, eu como me formei há quase 15 anos, 13 anos atrás, quando vocês falavam inovação, que eu preciso empreender dentro da universidade, dificilmente, né? Então a gente tem grandes universidades que já tratam empreendedorismo e inovação na sua grade curricular, né? Dão, por exemplo, exemplos como incubadoras, né? Dentro das universidades, né? Que apoiam isso. Então esse cenário está mudando um pouco, a gente vê com bons olhos a longo prazo, né, que vai ter essa mais motivação, mais profissionais, empresários arriscando, indo em direção à inovação. Né? É engraçado que é meio uma síndrome de Gerson, né? Que é tipo assim, mantenha-se, de Gabriela, desculpa. Que eu nasci assim, vou morrer assim, a zona de conforto. E eu vejo que no Brasil, especificamente as empresas brasileiras, elas não correm risco. Elas não têm esse incentivo de correr risco, elas fazem os dela. E buscar inovação tem muito a ver com isso, né? Isso mesmo. Tem muito a ver com arriscar. Mas o risco é você arriscar sem você ter uma certa informação ou um certo apoio, né, para poder arriscar. Isso você vai acabar arriscando sem saber muito bem se vai dar certo. Então, como que eu posso fazer para minimizar meus riscos? Né? Riscos que vai, por exemplo, de perdas, né? Que pode surgir a perda de tempo. A empresa foca num produto, vai lançar nesse produto, mas ela fica muito tempo lá para demorar para lançar nesse produto, ela perdeu o seu tempo no mercado para lançar. Perdas com riscos, por exemplo, com financeiro, né? Eu vou investir num produto, eu acredito muito, vou gastar muito, vou desenvolver, né? Chega no mercado e não me dá o retorno. Mas como minimizar isso? Como minimizar que esse risco não seja tão impactante para a empresa? Por isso que hoje tem algumas fontes de financiamento, né, para projetos de inovação, que é uma forma de compartilhar esse risco, né, disponibilizando recursos para investir, por exemplo, contratar pesquisadores para desenvolver projetos de inovação, aquisição de máquinas e equipamentos, né, para desenvolver ou testar aquele produto, né? Então, de alguma forma, existem alguns caminhos, né, que o empresário pode procurar para minimizar esse risco. E ele sabe onde procurar? Ele sabe que existe, ele consegue chegar até essas informações, elas conseguem chegar até ele? Como que está esse meio de campo hoje, assim? A gente escuta... Pelo nosso papel do Senai, a gente acaba escutando dos dois lados, né? Escutando dos empresários que reclamam que os métodos e os processos de captação de recursos é extremamente burocrático. Às vezes eles não sabem, né, o que existe, de que forma que existe, não chega essa comunicação para eles, né? E tem um lado também dos órgãos de fomento, que falam que existem poucos projetos, né? Então eles preveem um orçamento anual, né, para investir em projetos de inovação, eles acabam retornando esse valor porque não tem projetos, ou os projetos não são tão impactantes, né? Então, lógico, cabe também ao empresário, né, o profissional, a buscar também essas informações, né? A gente fala que nada aparece por acaso, né? Sentado lá no dia a dia, lógico,
todo empresário, todo profissional tem as suas atividades rotineiras e diárias, né? Mas colocar como objetivo, né, buscar essas informações, né, ler os editais, ficar sempre atento a esses editais, alguns portais que existem para ele buscar essas informações sobre fomentos, né? Isso é extremamente importante para ele ficar ciente, né? E também dos órgãos públicos, né? A gente tem uma grande... eles fazem alguns trabalhos justamente para sensibilizar esses empresários, né? A gente já, uns 2, 3 anos atrás, a gente rodou o interior, né, para fazer alguns trabalhos de sensibilização sobre esses órgãos, essas fontes de fomentos, né? Então, cabe dos dois lados, né? O empresário efetivamente precisa buscar essas informações, né? E também as agências de fomento, elas precisam também simplificar um pouco mais essa burocracia e também trabalhar para sensibilizar, né, e levar essa informação para os empresários. É porque eu acho que às vezes não fica mais, não é uma divulgação tão em massa numa televisão. É algo muito mais restrito, pelo menos a minha visão é essa, de poucos canais, assim. É algo que não de repente passa na televisão. Está aberto, edital, não sei o quê, para a empresa, procure já. Que são mídias que, de uma forma ou outra, agregam... Acaba chegando mais rápido. Mais pessoas, assim. É sempre importante, né, ter os empresários, os profissionais, terem acesso de estabelecer algumas parcerias que são prioritárias. Por exemplo, o Sebrae, né? O Sebrae tem várias iniciativas, várias ações, né, que pode ser um canal de fonte de informação. O próprio Senai, né, também, né, dos Senais dos estados, ele tem essa missão também de apoiar os empresários. Então, criando alguns canais, sabendo, então vou lá conversar com um consultor do Senai para explicar para ele meu projeto, né, e ver se tem alguma coisa. A gente tem dentro do Senai Nacional, né, isso para todos os estados, o edital SESI Senai de Inovação. Né? Qual que é o objetivo desse edital? É justamente apoiar, né, projetos inovadores, sendo para pequenas empresas, sendo para média e grande empresa. Né? Então, conhecer isso, né? Procurar para o próprio Senai, né? Levar o projeto lá, conversar com os consultores, né? Apresentar, né? Pode ser um primeiro caminho para ter acesso a essas informações. Tanto o Senai, o Sebrae, né, que cumpre muito bem isso. Porque às vezes o pessoal fica mais nessa área de conforto mesmo, e tem até o Sebrae, imagine, até o Senai, porque eu sei que o Sebrae tem um projeto chamado Start It Up, algo do tipo. Que até na faculdade vão fazer um projeto com a gente de trabalhar com os alunos nessa prática de inovar. Assim, só que às vezes eu vejo que há mesmo essa segregação, assim, essa separação. Ainda mais quando a gente pensa na capital, é muito mais fácil a informação, mas de repente no interior, assim, e como que o interior abarca a inovação? É mais fácil de chegar, é mais difícil? Porque às vezes a gente acha que é mais difícil, de repente é mais fácil, né? Na verdade, pelo menos aqui no Paraná, a gente tem grandes projetos bem interessantes, né, que foram financiados e foram apoiados, né, por órgãos de fomento. Eu acho que mais essa questão de... hoje, por meio da internet e até pelos canais, hoje está mais fácil você submeter um projeto. Né? 20 anos atrás, você tinha que escrever um formulário, calhamaço, um monte de informação. Hoje, lá do interior, lá de Marmeleiro, interior do Paraná, eu consigo acessar e preencher um formulário para encaminhar. Só que, às vezes, ele não sabe como trabalhar, né? Como preencher, né? Inclusive tem alguns vídeos na internet, YouTube, alguns sites especializados, blogs especializados que escrevem sobre como escrever o projeto. Então, cabe mesmo, efetivamente, ir atrás dessa informação. O empresário precisa, primeiro, estar sensibilizado que isso existe, que a inovação é importante, e depois buscar essas informações, né? Lógico, não vai cair nada, né, em cima lá da empresa, chegou um novo produto novo, agora você tem um dinheiro lá para poder investir, né? O empresário vai ter que buscar essas informações. Né? E a ideia do edital aberto, de ver lá as informações, o que precisa e buscar apoio. Porque às vezes eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade, mas não buscam apoio. Isso mesmo. Até por achar que é caro, ou tem que pagar, ou não tem que pagar. Isso mesmo. E aí tem algumas ações, né, que a gente acaba implementando, que o Senai acabou implementando. Tem um projeto junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, o MCTI, junto com o Senai Paraná, que o grande objetivo é fomentar
que as empresas pequenas, né, as startups, empresas fornecedoras menores, façam parcerias com inovação com empresas grandes. Então, a plataforma Inove Mais, né, que é uma plataforma desenvolvida pelo Senai Paraná, tem um projeto que é esse programa chamado Programa Impulsiona, né, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem 4 desafios de empresas grandes. E pode ser um canal, né, que a empresa coloque algumas soluções para solucionar, né, para trabalhar com esse desafio, e essas empresas tenham um primeiro contato, né, para desenvolver uma parceria, né? Então, pegando o exemplo lá, sou uma empresa interior aqui do Paraná, em Marmeleiro, né? Quando que eu teria acesso a uma Renault, um comprador da Renault que vai ver minha solução, que eu vou vender para eles? Né? Dificilmente, né? Sem internet, sem alguém fazer esse contato. Então, essa plataforma tem esse grande objetivo, né? Transformar facilitar essa relação entre as empresas para desenvolver inovações. Né? E assim, é uma curiosidade minha, assim, eles realmente veem isso com bons olhos, porque é muito competitivo o nosso mercado, né? As pessoas são muito competitivas, elas não pensam fechadas, não pensam em colaboração, eles pensam mais em competição, em matar o concorrente que é meu inimigo. Mesmo nesse trâmite já tem essa abertura de ser mais colaborativo, porque inovação às vezes não é o primeiro que chega que leva, assim, é muito mais se de repente trabalhar em redes, isso mesmo, juntar recursos e melhorar de repente todos. Isso mesmo, até justamente para minimizar o seu risco, né? Então, o empresário, imagine se eu vou desenvolver um novo produto, né? Eu não tenho um conhecimento técnico, por exemplo, eu vou desenvolver um novo software, né? Eu não tenho todo o conhecimento técnico possível e disponível na minha empresa. O que eu vou fazer? Vou contratar alguém, vou pagar alguém lá, vou ver um especialista, um PhD para trabalhar comigo nesse projeto, né? Quanto que custaria isso? Custaria muito caro. Então essa questão das empresas fazerem parcerias para inovação é uma forma delas acessarem esses conhecimentos que estão fora de uma maneira mais barata, né? Hoje, né, é muito mais fácil quando a gente fala de um conceito sobre inovação aberta, né? O que é o conceito de inovação aberta? A empresa ela sai da sua esfera, né, do seu quadradinho lá, entre eu vou inovar junto com meus funcionários, eu vou desenvolver os meus próprios recursos para inovar. Aí eu saio da minha esfera da empresa, vou buscar parceiros que vão me ajudar nessa inovação. Esses parceiros podem ser fornecedores, pode ser até mesmo concorrentes, né, que vai ajudar a desenvolver ideias e projetos para inovação. Então hoje está muito mais fácil. E as plataformas tecnológicas, né, de TI, ela facilitou muito isso, né? A gente tem vários casos, né, de grandes empresas, por exemplo, há uns 4 anos atrás a Fiat queria desenvolver como seria o carro do futuro, né? E aí foi desenvolver o projeto Fiat 1000. Então era um projeto de colaboração, né? Qualquer pessoa podia dar ideias do que ela achava que o carro do futuro deveria ter. E aí a Fiat utilizou essas informações, esses insights para fazer um protótipo, né? Então foi uma grande possibilidade, né, da Fiat buscar esses insights, né, de pessoas que estão fora do negócio para contribuir para um desafio dentro da empresa. Muito bem. Rafael, vamos fazer um intervalo agora, no próximo bloco, lá sobre o C2I. Legal. Beleza? Obrigado. Já voltamos. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório, então. Na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado. Como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos.
e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos, todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita felicidade, muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado. Né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o Café com Gestão. Hoje o bate-papo é sobre inovação. Estamos aqui com o Rafael. Rafael, vamos agora focar um pouquinho no trabalho do C2I. O que vocês fazem lá? Como que é a estrutura? Legal. Como que é? O C2I, né, o Senai Centro Internacional de Inovação, ele surgiu mais ou menos há uns 5 anos atrás, né? Foi uma iniciativa do Senai Paraná para criar um ambiente, né, uma área dentro do Senai que facilitasse os serviços de inovação, né? Não só do Senai, né, aqui do estado, mas também dos parceiros, né? Então o Senai surgiu, o Centro Internacional de Inovação, ele surgiu como um grande hub, né? Porque é um canal onde o empresário procurasse o Senai e o Senai levasse esse empresário com os outros parceiros para a inovação. Então, basicamente, dentro do Senai Inovação, C2I, a gente tem algumas áreas que são áreas importantes que o empresário precisa ter acesso na hora de inovar, né? Por exemplo, a gente tem uma área voltada para a gestão da inovação, né? Que é práticas e ações para inovar, né? Por exemplo, uma empresa que quer implementar um programa de intraempreendedorismo, né? Um programa de ideias com os colaboradores, né? A gestão da inovação ela acaba trabalhando nesse sentido. Até dentro da gestão da inovação tem uma área específica sobre criatividade também, né? Então aquela empresa que quer trabalhar processos criativos, trazer a equipe para solucionar um problema por meio de ferramentas de criatividade, né? A gente usa também uma outra metodologia que é a utilização do design para a geração de ideias, né? A gente tem também alguns serviços dentro da gestão de inovação voltado para modelagem de negócios, né? Então a empresa ela tem um novo produto, só que ela precisa repensar a forma como esse produto é entregue no mercado por meio do negócio, né? Então a gente usa algumas ferramentas que facilitam isso. Isso é o bloco que a gente chama de gestão da inovação. A gente tem algumas outras frentes, que é a parte de propriedade intelectual, né? Então, por exemplo, a empresa desenvolve um novo processo, um novo produto, e ela precisa buscar um registro de patente, precisa patentear, né? Então, como ela vai fazer isso, né? Então, ela procura o Senai ajuda a empresa a escrever a patente, né? E a buscar todos os trâmites para registrar essa patente. É burocrático isso? No Brasil ainda é burocrático, bem burocrático e leva tempo, né? Uma patente hoje no Brasil leva quase 15 anos, né? Para o empresário ter a sua carta de patente, né? Que é o atestado do que ele pode explorar comercialmente uma patente, né? Então a gente está um pouco atrasado. Além da parte de propriedade intelectual, né, a gente tem uma área de design. Então, por exemplo, a empresa quer trabalhar as suas embalagens, a comunicação dela, né? Então ela pode trabalhar com o design, né? Enfim, então o Senai Centro Internacional de Inovação leva esses serviços para dentro da empresa. A gente tem pegando um pouco mais sobre a criatividade, a gente tem um laboratório de criatividade. Então é um espaço que muda de cor, colorido, com mesas e cadeiras com formatos diferenciados, que basicamente as empresas vão lá para fazer essas atividades de geração de ideias, né? Então é um grande espaço propício, né, para fazer esses exercícios de criatividade. E as empresas procuram vocês procuram as empresas. Imaginar uma cena, imagine agora um aluno nosso que trabalha numa indústria, de repente lá no Polo de Pato Branco, por exemplo, que vai numa indústria, tá vendo o programa agora e, pô, que interessante. Eu quero procurar o C2I
é isso, como que eu faço para o CDSI? Que ideia que eu tenho que levar? Tem alguma formalização? Tem que levar alguma coisa pronta ou uma discussão inicial? Como que funciona esse processo? Então, geralmente, basicamente aqui no Paraná, né, a gente tem mais de 30 unidades aqui do Senai. Né? Ele pode procurar a própria unidade de Pato Branco, por exemplo. Né? Lá vão ter alguns especialistas, alguns ARMs, consultores, né, que vão entender a demanda dele, né, a partir desse primeiro contato. E isso eles acabam demandando para a gente, né, se for algum trabalho de inovação. Né? Essa parte de empreendedorismo remeteu também que dentro do Senai Inovação a gente tem uma parte voltada, por exemplo, para incubadoras. A gente tem uma incubadora dentro do Senai C2I, né, com empresários ou pessoas físicas que têm um projeto inovador, uma startup, né, uma empresa iniciante, né, ela pode ser incubada dentro do Senai C2I e ele recebe toda a infraestrutura necessária para ela crescer, né, com o apoio e o suporte do Senai. Né? Então, tem várias possibilidades. Né? Talvez a própria unidade de Pato Branco, né, procurando a unidade de Pato Branco, nesse exemplo, né, ela vai depois destrinchar os outros trabalhos aqui para o Senai. E bacana, e a incubadora, como que funciona? Qual o trabalho? Como que vai funcionar essa dinâmica entre incubada e incubadora? Isso. Tempo de incubação? A gente tem um edital, né? Esse edital ele acaba sendo bianual, né? Esse edital é aberto, a gente define algumas áreas temáticas que a gente acredita que são prioritárias e que tem a ver com o Senai, por exemplo, tecnologia de informação, empresas que trabalham com eficiência energética, né? Que são áreas teoricamente com potencial grande de inovação. Né? A gente abre esse edital, as empresas apresentam os seus projetos, suas empresas, né? Tem um processo de seleção que vai desde um plano de negócio do projeto até uma apresentação formal para uma banca, né? de especialistas do Senai que vão avaliar a empresa. A partir disso, a empresa é selecionada, né? Ela passa a ser incubada fisicamente também dentro do Senai C2I. Isso em Curitiba ou em qualquer lugar do Paraná? E em Curitiba, especificamente em Curitiba. A gente esse ano teve um caso, uma empresa de Maringá, né, no interior do Paraná, que foi selecionada e ela mudou sua base para Curitiba. Ela tem, na verdade, continua tendo um braço em Maringá e um braço em Curitiba para ser incubada de um produto inovador. A gente fala que a incubadora, né, é uma grande porta, né, para a empresa conseguir e minimizar aqueles riscos que a gente tinha falando no início. Né? Então ela recebe todo o apoio pelos eventos que o Senai realiza, os incubados também têm acesso aos consultores do Senai Inovação para esclarecer alguns assuntos ou até mesmo buscar apoio em algumas temáticas. Né? Eu lembro que eu participei da primeira CICE, eu acho que foi em 2010, se não me engano. Cidades Inovadoras. Isso. Né? Está dentro também desse parâmetro, algo diferenciado ou tem a ver? Porque eu lembro que vinha pessoas do mundo inteiro discutir inovação. Né? Isso mesmo. O Senai promove diversos eventos no tema. Né? O evento Cidades Inovadoras foi um evento, né, que a temática era inovação dentro das cidades. Né? Ações e programas, né, que estimulam a inovação nas cidades. A gente tem também o Innovation Day, né, que é um evento que acontece geralmente no segundo semestre, em outubro a novembro, né? Mais ou menos nesse período, que o objetivo é um dia, né, de inovação em algumas temáticas, naquelas temáticas que eu citei aqui sobre inovação. Criatividade, empreendedorismo, design, né, a gente traz alguns especialistas e aí acontece, além de palestras, né, acontece workshop. E o ano passado o Innovation Day foi gratuito. Né? Então tem algumas ações que são gratuitas, né, de sensibilização, de atividade que a gente acaba também trabalhando. Né? Tem um outro programa também, pegando um pouco mais de pequenas empresas, que é o programa NAGE, que é um programa junto com a FINEP, financiado pela FINEP, né, um órgão de fomento público, né, aqui no Brasil, que tem o objetivo de levar consultorias de inovação para pequenas empresas. Então, basicamente, a empresa ela contrata o Senai tem as horas lá de consultoria, essas horas são subsidiadas pela FINEP. Então, uma consultoria que, ao invés de sair 10, 15 mil reais, ele só paga 1.000, 2.000. Né? Então, a metade é financiado pela FINEP e qualquer empresa ela pode aderir ao programa. Não necessariamente não precisa de um processo de seleção, né? Então ela somente basta procurar o Senai, ela fazer o contrato, né, com o Senai, com esse subsídio, e aí ele vai ter acesso às consultorias do Senai
dentro do programa NAGE. Isso é muito importante, porque às vezes a empresa é pequena, ela sente a necessidade de inovar e não tem condições, e de repente o subsídio nesse caso é muito bem-vindo. Muito bem-vindo, né? Quanto que custaria uma consultoria em inovação, né? E aí quase 90% subsidiado, né? Então isso ele facilita muito, né? É engraçado que a indústria tem muito esse viés de inovação, né? Estava comentando contigo antes da gente começar a gravar. Outros setores não tem esse viés tão claro de inovação. A indústria que puxa isso. Por quê? Sua análise. Na verdade, o que a gente fala é que a indústria, a gente consegue ser um pouco... a inovação ela é um pouco mais tácito, né? Porque você vê o produto da indústria. Serviços, né? A gente não consegue enxergar, mas ele mudou alguma coisa ou outra, né? Mas existem muitas empresas de serviços, né, que fazem um atendimento, por exemplo, ao consumidor diferenciado, que é considerado como inovação, né? Então, a gente fala que a indústria ela puxa inovação porque esses produtos tecnológicos acabam chegando para nós, né? Mas isso, lógico, empresas de comércio, a gente conhece grandes, por exemplo, até uma panificadora aqui de Curitiba lá que mudou no seu processo de entregar pão, né? A pessoa não precisa parar o carro, estacionar o carro, né, para comprar um pão, sair lá dentro da loja. Então ele passa com o carro, pega o pão, né, como se fosse o drive-thru, né? Então é um modelo, né? É uma inovação também na forma de ter esse serviço e de entregar esse serviço, né? Então empresas também de comércios e serviços, elas também inovam, né? Só que a inovação da indústria a gente consegue pegar, né? É um tema que você tem uma formação, eu gosto muito de criatividade. Legal. As pessoas elas não imaginam, e a gente é convencido de criatividade, você está tomando banho, de repente acende aquela lâmpada, é isso, vou mudar o mundo. Você não tem noção que criatividade é um processo de ser criativo. Como que é essa experiência? Conta pra gente como que é esse processo, como vocês trabalham isso. Isso mesmo, só falando um pouco, por que a gente trabalha, por que a criatividade é tão importante para a inovação, né? O potencial criativo, né, como eu disse, o primeiro start da inovação é a ideia, né? Se as pessoas não forem mais abertas a ter ideia ou não se sentirem confortáveis a gerar uma ideia, né, elas dificilmente vão gerar uma inovação, né? Quando a gente fala sobre o conceito, o que é criatividade? O que se baseia a criatividade das pessoas, né? Tem um conceito de uma americana que é a chamada Ruth Noller, né, da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, que falam que a criatividade é uma função baseada na motivação da pessoa, né, por meio do seu conhecimento, né, aquilo que ela sabe, sua capacidade de avaliação, então aquilo que eu sei se aquele momento é um momento, se a minha ideia se encaixa ou não naquele momento, né, e a sua capacidade, além do conhecimento ou avaliação, e a sua motivação, né. Então não adianta nada uma pessoa ter um conhecimento sobre o problema, só não tem motivação para resolver esse problema. Não adianta nada também a pessoa ter uma capacidade de avaliação, só que ela não tem o espírito criativo, a imaginação por trás, né? Então, e também não adianta nada, né? Ele tem muita motivação sem conhecer o problema, conhecer o que ele vai gerar ideias. Então, nesses aspectos, né, eu preciso antes de gerar uma ideia, eu preciso conhecer muito bem, eu preciso ter uma motivação para querer resolver aquele problema e preciso ter uma capacidade de imaginação, de avaliação, né? Então, como estimular isso? Como trabalhar isso, né? E aí esse ponto da criatividade é uma pesquisa que foi feita com a IBM mais ou menos há uns 5 anos atrás, com presidentes e vice-presidentes de empresas, de grandes empresas, pediram para eles apontarem qual que é a competência essencial para o profissional de sucesso no futuro, né? Então, dentre as outras competências, né, a criatividade foi elencada quase 80%, né, desses presidentes e vice-presidentes de empresas. Então, o profissional do futuro ele precisa ser criativo, né? Só que uma outra pesquisa que foi feita com a Korn Ferry mostrou que a criatividade, é a habilidade mais rara de se encontrar nas pessoas, nos profissionais, e a indústria, as empresas, não dão condições para as pessoas estimularem a sua criatividade. Então a gente tem meio que um paradoxo, né? A empresa quer profissionais criativos, só que eu não ensino no meu ambiente de trabalho, né? E é difícil de encontrar. E a cultura não deixa você se vingar. E a cultura não deixa. Então como estimular isso, né? Eu como empresário, como futuro profissional, como estimular essa minha criatividade, né? Como ser mais aberto a ter ideias ou conhecer o processo criativo, né?
Então, o que aconteceu? Essa relação do processo criativo, né? Basta ter conhecimento, motivação, imaginação, só que se eu não organizar a forma como eu vou gerar essa ideia, eu posso dar ideia de tudo, posso resolver que não vai chegar a nenhuma solução ideal. Então, o processo criativo ele funciona para você filtrar, né, essas ideias para chegar numa solução ideal. Então, tem várias ferramentas, né, que trabalham nesse sentido. Todo mundo pode ser criativo? Todo mundo tem potencial criativo, com certeza, né? Todo mundo fala que as pessoas nascem criativas, não necessariamente, né? As pessoas são mais estimuladas, né? Têm um repertório mais estimulado, né? Então, quando a gente pega uma comparação, né? Ah, meu filho é criativo, eu sou adulto no ambiente de trabalho, eu sou um cara sério, não consigo pensar em criatividade, né? Por que as pessoas geralmente remetem a criatividade com as crianças, né? Porque a criança tem uma certa capacidade de imaginação, né? Muito aguçada. Nós, adultos, a gente é muito mais fechado. Quando a gente vai num ambiente de trabalho, né, quando a gente está dentro da empresa, por exemplo, né, se a gente ir vestido de uma maneira diferente, pensar coisas diferentes, as pessoas vão falar, cara, esse cara tá viajando na maionese, né, volta a trabalhar, cara, para de pirar. Então, as pessoas vão sofrendo essas barreiras, né, fazendo com que elas se tornem menos criativas, utilize menos a sua imaginação. Né? Então isso faz com que ao longo do tempo, né, as pessoas adultas acabam tendo menos aguçada a sua capacidade de imaginação. Mas ela pode ser estimulada sim, diariamente. Aí né? sempre falam do Google como exemplo de empresa que é aberta para criatividade, pode trabalhar com cachorro. Algumas empresas elas são casos mais extremos, né? A gente fala, né? A gente defende que a empresa precisa ter um ambiente inovador, né? Um ambiente que as pessoas se sentem confortáveis e vir trocar uma ideia, compartilhar alguma informação, né? E aí, né? Algumas empresas como referência dessas de tecnologia, o Facebook, o Google, né? Um ambiente aberto, colorido, né? As pessoas levam cachorro, as pessoas podem parar para jogar vôlei, né? Andar de patinete, de skate dentro do ambiente. Por que essas empresas são referências em ambientes criativos? Porque eles, querendo ou não, eles criam momentos para as pessoas se sentirem mais confortáveis. Por exemplo, você trabalha num lugar que as pessoas elas brigam quando você dá uma ideia, né? Ou falam, cara, você não é pago para isso, para dar essa ideia, né? Eu que sou pago para ter ideia, você é pago para trabalhar, né? As pessoas não se sentem confortáveis em compartilhar. Nesses ambientes criativos, né, esses ambientes abertos, propícios, as pessoas se sentam em casa. O grande objetivo disso é fazer que as pessoas se sentem em casa. É diferente a gente conversar dentro de um ambiente de trabalho, né? Eu e Eliseu, né? Trabalhando aqui na Uninter, a gente trocar algumas ideias, e é diferente de eu ir com você num bar, né? Por exemplo, ou chamar você para tomar uma cerveja lá em casa e a gente trocar algumas ideias. As ideias, o assunto, ele flui melhor quando a gente está conversando num bar, conversando num ambiente mais informal, né? Então, basicamente, esses ambientes criativos, eles vão nessa linha, né? Transformar esse ambiente da empresa num ambiente mais informal, sem, entre aspas, regras, né? Regra na hora de ter que te falar, a hora que eu vou ter que apresentar a minha ideia, eu vou só ter que falar a minha ideia para o diretor, eu tenho que esperar ele marcar a reunião daqui um mês, né? Só a minha reunião que eu vou apresentar a minha ideia. Vai que roubam a minha ideia também. Vai que roubam a minha ideia, então eu vou guardar muito bem ela, salvar na minha pasta lá com senha para ninguém ver. Nesses ambientes, as pessoas compartilham, encontra lá, fala assim, cara, eu acho que você pensou isso, que tal, traz você aqui para o meu projeto, vem cá me ajudar aqui nesse projeto. Então, esse é o grande objetivo desses ambientes criativos. E as empresas que procuram vocês com essa proposta são mais abertas, porque é muito complicado, essa é questão cultural, cara, assim, eu vejo você numa empresa, você dá uma ideia, você toma um toco. Duas você toma um toco. Na terceira você nem fala mais, cara. Você vai ser tipo um funcionário botão, né? Você aperta o botão quando mandam, assim. Eu não diria que, assim, essas empresas, eu não diria que tem, por exemplo, perfil de empresas, por exemplo, as empresas grandes, dependendo da empresa grande, ela é um pouco mais aberto, o empresário que está no dia a dia, ele é um pouco mais fechado. Depende muito, né? A gente conhece grandes referências aí que pessoas, empresários, né, profissionais tem essa linha, né, de receber e favorecer, estimular que os colaboradores participem de ideias ou de ideias, né? E isso acaba também estimulando esse ambiente, né? Cabe, lógico, por isso que a questão da gestão e inovação, cabe, lógico, a empresa ter alguns instrumentos para isso. Por exemplo, como que eu vou registrar uma ideia? Como que vai ser avaliada essa ideia, né? Quais critérios? Quais são os critérios de seleção dessas ideias, né? As regras estão claras, né? Às vezes as pessoas dão uma ideia e aí recebe como um e-mail, cara, sua ideia foi reprovada. Não sabe nem o porquê que a ideia foi reprovada, né? Será que está chegando clara essa informação de como
que isso aconteceu, por que isso aconteceu, será que ele aprendeu com isso? Então, essas empresas acabam chegando, né, eles acabam buscando o Senai para, de alguma forma, ter essa facilidade, né, de criar essas práticas que estimulam que as pessoas tenham ideias e regras claras, né? Uma semana passada atrás, eu estava em Umuarama, por exemplo, uma empresa de 20 a 30 funcionários implementou um programa de empreendedorismo. O cara tem a ideia, o cara implementa essa ideia, então a empresa dá o suporte para o cara parar metade do seu tempo, né, daquilo que ele é contratado para implementar a ideia, e ele recebe uma recompensa. Né? Então imagina, eu trabalho na produção, eu vou dar uma ideia de negócio lá para o marketing, né? E eu vou ter a oportunidade de me relacionar com pessoas em um contexto que eu não era acostumado. O que isso vai fazer? Que a pessoa desenvolva competências, né? E isso vai fazer com que, efetivamente, ele seja um profissional melhor depois desse processo, né? Então, como criar isso, né? Será que é só para empresas grandes? Será que dá para levar para empresas pequenas? Então, a gente tem a experiência que, efetivamente, qualquer empresa pode inovar, qualquer empresa pode colocar práticas de inovação, né? E a cultura aí é bem grande, porque às vezes, quem que é cara da produção vem falar aqui no marketing, não sabe nada, nem formado em marketing. O cara vem dar pitaco, né? O cara veio aqui, vem dar pitaco, cara, vai lá trabalhar, né? Me deixa aqui quieto. Que é a zona de confiança, né? Exatamente. De conforto, quer dizer. Exatamente. E as pessoas, e aí a gente fala, mas meu chefe não escuta minha ideia. Meu chefe não valoriza minha ideia. Opa, mas será que você, na relação com o seu colega que senta do lado, quando ele apresenta uma ideia, como que você recepciona isso? Será que você também não tolhe a ideia dele? Então isso é muito relativo, né? Esse ambiente é o ambiente das pessoas que estão dentro da empresa. Então não só na relação dele com a sua liderança, mas a relação dele com os colegas. Se você começar a trabalhar, né, favorecer, estimular as ideias, né, dos seus colegas ou compartilhar as ideias, isso vai fazer com que esse ambiente seja também propício. E, Rafael, caminhando para o fim aqui, porque minha hora passa voando, fala um pouquinho do projeto Impulsiona, que você começou a comentar no bloco anterior e agora para falar datas, prazos, como que funciona. Como eu disse, Eliseu, o projeto Impulsiona é um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia com a realização do Senai Paraná, né, que tem o objetivo de fomentar parcerias entre empresas startups, né, iniciantes, com empresas grandes. Hoje, atualmente, a gente tem 4 desafios, né? Esses 4 desafios são de empresas como a Renault aqui no Paraná, a Enel, que é uma empresa do Rio de Janeiro, né? A Belgo, que é uma empresa do Grupo ArcelorMittal em Belo Horizonte, e a Label Group, que é uma empresa de Manaus, né? Essas 4 empresas, a gente fez um trabalho de levantar alguns desafios, cada empresa tem um desafio na plataforma, e os interessados, né, os demandantes, os profissionais, né, os empresários aqui de empresas startups, eles podem entrar na página do Impulsiona, né, que é www.inoveMaisPR.com.br/impulsiona, né? Ele acessa aquelas informações dos desafios e pode submeter uma ideia. Né? Essa ideia vai ser avaliada e aí é chamado para uma reunião presencial onde o empresário, né, pode apresentar a sua ideia para as empresas grandes e pode surgir uma parceria, um contrato, né, um contrato de prestação de serviço, um contrato de desenvolvimento da inovação. Tá? As inscrições se encerram até o dia 14 de agosto, né? Então a gente tem aí, né, um período ainda para submeter essas ideias, né? E a partir disso acontece a rodadas presenciais. Nossa, bacana. Rafael, muito obrigado, cara. Fique à vontade de voltar aqui mais vezes, porque esse é um tema que, assim, dá para fazer 10, 15, 20 programas aí. Legal. Obrigado a vocês, Eliseu. Eu fico sempre à disposição de vocês para poder compartilhar um pouco das nossas ideias aqui do Senai. Isso, com certeza. Muito obrigado. Obrigado. E eu fico por aqui. Até a próxima semana.